Hoje vamos falar de um jejum para quebrar a cegueira da pessoa rebelde, da pessoa adúltera, da pessoa que saiu da presença de Deus e está andando por caminhos errados, mesmo ela não vendo. Então a gente vai aprender sobre esse jejum de quebrar as cegueiras do filho pródigo, do nosso cônjuge. Então, quando o orgulho se levanta no coração do cônjuge, ele se torna incapaz de enxergar a verdade. Não importa o quanto Deus fale, nem o quanto a realidade esteja gritando para ele. Ele está cego espiritualmente, endurecido, distante e travado. Mas existe uma arma espiritual que derruba fortalezas e expõe tudo o que está escondido. O jejum consagrado a Deus. O jejum não muda a Deus. O jejum muda o ambiente espiritual. O jejum, ele quebra as resistências e destrói aquilo que mantém o coração dele algemado ao parceiro ou ao pecado do amante, aos amantes, a vida promíscua, a vida do mundo. Então, o orgulho do cônjuge pródigo é uma prisão espiritual. O orgulho é a raiz de quase toda a rebelião. É o pródigo em orgulho. Então, toda a rebelião é um pródigo em orgulho, querendo viver a vida do jeito dele. Eles não admitem que estão errados, eles não pedem perdão, eles não reconhecem que caíram, preferem sofrer a admitir que estão errados, que a admitir e a escutar a verdade também. Eles se justificam de todas as formas, você nem pede, eles já estão se justificando, e culpabiliza muitas vezes você, culpabiliza outras pessoas pelos erros deles e fingem que está tudo bem. A mania deles é fingir que está tudo bem. Pode estar um caos, mas para eles está tudo bem. E a Bíblia diz: antes da ruína exalta-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Então, o orgulho é o que mantém o pródigo longe. O orgulho é o que impede eles de voltar para casa. O orgulho é o que mantém a cegueira espiritual ativa. Essa cegueira espiritual, ela precisa ser quebrada. E o pródigo não enxerga isso. Não, ele não enxerga. Ele não enxerga o pecado que cometeu, o estrago que está causando na vida das pessoas e na própria vida. Ele não enxerga a mentira espiritual que vive e a mentira emocional que está vivendo. Ele também não enxerga a manipulação do inimigo usando ele para continuar cometendo coisas erradas. Ele não enxerga as brechas que ele mesmo abriu para permitir esse engano, esse erro na vida dele. Ele também não admite a sua própria destruição. Ele não admite que está destruído, que está acabado, que já está derrotado, mas ele não admite. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Essa cegueira faz o pródigo amar o que destrói. Então, tudo aquilo que destrói, ele vai amar. Achar que a aventura é liberdade. Achar que o adultério é amor. Olha que engano, ele vai achar que o adultério tem amor. Não existe amor, existem duas pessoas orgulhosas. O orgulho também vai fazer com que eles acreditem que sair de casa foi um alívio. Então, o filho pródigo, ele ficou muito feliz ao sair de casa com a parte dele. Eles também não conseguem ver a esposa como eles conseguem ver a esposa como inimiga. Então, para eles, a esposa virou inimiga. Aquela co-auxiliadora, co-ajudadora é inimiga deles agora. Isso é coisa de gente orgulhosa. E o orgulho também não deixa ver o pecado como
não faz eles enxergar o pecado, o erro, como uma solução para a vida deles. Estou me equivocando nas palavras. Então, esse jejum, ele quebra a altivez e expõe a verdade na vida dessas pessoas. O jejum é uma arma espiritual que faz o que palavras não fazem. Não adianta falar com alguém que está cego. Eles não enxergam. Mas o jejum quebra essas fortalezas dentro deles. O jejum abre caminhos para o Espírito Santo, para o mundo espiritual. O jejum, ele também quebra as altivez, essa mania de grandeza deles. O jejum, ele derruba os argumentos falsos, expõe as mentiras. O jejum expõe as mentiras emocionais. Então, faz cair as máscaras que eles tentam ali mostrar quem eles são com máscara. E quando cai a máscara, aparece outra coisa. E aí eles são expostos. O jejum tira o véu do entendimento e eles passam a entender a verdade. O jejum faz o Espírito Santo alcançar onde ninguém mais alcança. E esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Sem oração e jejum não tem restauração. Há cegueiras espirituais que só caem com jejum. E como fazer esse jejum para quebrar o orgulho e a cegueira? Então a gente pode aqui fazer um jejum mais longo, mais de uma refeição, 2 refeições, dependendo. Você pode fazer um jejum de 6 horas, de 12 horas ou até de 24 horas. Sem comida, mas tomando água. Pode fazer o jejum de Daniel sem carne, sem doces, sem pão, sem refrigerantes, etc. Que seria sem carne, sem doces, sem nada que tenha açúcar e sem nada industrializado e sem carne. O jejum por propósito não é fome, é propósito espiritual, é batalha. E ao iniciar esse jejum, declare: Senhor, eu consagro este jejum para quebrar o orgulho, a soberba, a altivez e a cegueira espiritual do meu pródigo, e que todas as fortalezas caiam. O que o jejum produz no coração do pródigo? O jejum não é manipulação. O jejum é libertação do pecado. Durante o jejum, Deus começa a trabalhar nele de forma invisível. O coração endurecido começa a amolecer. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A mente dele começa a lembrar da verdade. Da verdade. O que é a verdade? A verdade, ela é a palavra de Deus. A confusão mental perde a força e a mentira emocional perde o brilho. A influência da amante também enfraquece e toda sedução perde poder. Então a altivez também começa a ruir, o orgulho que os fazia resistir começa a ser quebrado. A luz começa a entrar onde havia escuridão. Deus ilumina o entendimento dele, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Então, o que acontece no mundo espiritual durante o seu jejum? Enquanto você jejua, anjos entram em batalha. Demônios se alimentam. Demônios que alimentam o orgulho perdem a força, laços de adultério são enfraquecidos. O Espírito Santo começa a constranger, a mente deles se abre para a verdade e Deus começa a desmascarar a ilusão em que eles viviam. A vergonha do pecado começa a pesar e a saudade aumenta. O coração volta a sentir. Você jejua aqui, mas Deus luta lá. Então, sobre esse jejum para quebrar o orgulho do pródigo, vamos fazer uma oração agora
para quebrar mesmo o orgulho do pródigo e consagrar esse jejum. Senhor, eu consagro este jejum diante de Ti. Coloca a vida no meu pródigo, coloca a vida do meu pródigo nas Tuas mãos. Quebra o orgulho, destrói a altivez, remove toda cegueira espiritual, Senhor. Tira o coração de pedra e dá um coração sensível, Senhor. Repreende toda mentira, toda influência maligna, toda voz de confusão, Senhor. Que ele enxergue a verdade, que ele veja o pecado, que ele veja a crise espiritual em que está, que ele veja a destruição que o inimigo causou. Toca no coração dele, Senhor. Que a humildade entre onde o orgulho reinava. Que a luz entre onde havia trevas. E que ele volte arrependido, transformado, restaurado, para a aliança que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então terminamos essa mensagem sobre o jejum que quebra o orgulho. Então, se você fizer de 6 horas, também não vale ser 6 horas de meia-noite às 6 da manhã. Faz das 6 da manhã até meio-dia. Então, assim, o horário de dormir, acho que não é bom. De 12 horas seria das 6 da manhã até às 6 da tarde. E de 24 horas seria das 6 às 6. Então, esse dá para fazer de meia-noite até meia-noite. Então, acho que é assim, né? O jejum de Daniel, onde se tira carne, tudo que tem açúcar, pão, refrigerantes. Jejum por propósito não é fome. Então, faça jejum. O jejum é para a tua santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso, Deus sentiu no coração de fazer esse canal falando especificamente sobre jejum. É o que falta e é o que vai trazer santificação, vai trazer um mover do Espírito Santo sobre essa nação, sobre o mundo todo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa. Amém. Receba essa palavra, né? Receba em nome de Jesus Cristo. Amém.